Contemplem agora imagens exclusivas da primeira reunião do ano de 2026, realizada na Igreja Visual do Reino de Deus, a Igreja da Inclusão. Ministração: Pastores Ramires Júnior e Clério Cerqueira. Trechos da palavra. Assim, abençoados, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja, ele não está falando de uma unidade fabricada, superficial ou forçada, não. Ele está falando de uma unidade que nasce da fé verdadeira. O apóstolo Paulo diz que existe um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não são muitas fés competindo entre si. É uma fé que nos alcançou, que nos salvou e nos uniu em Cristo. E preste atenção, igreja, a nossa unidade não está em sermos iguais, mas em pertencermos ao mesmo Cristo, amém? O apóstolo Paulo deixa claro que fomos reconciliados em um só corpo pela cruz. É a cruz, abençoados, que nos une. Não é a cultura, não é a história pessoal, não é a origem, é a obra de Jesus. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele exorta a igreja dizendo: rogo-vos que não haja divisões entre vós. Porque, abençoados, divisão enfraquece o testemunho, mas a unidade na fé glorifica o nosso Deus, amém? A fé que nos salvou é a mesma fé que nos ensina a caminhar juntos, a suportar uns aos outros em amor, a crescermos juntos na graça, na maravilhosa graça do nosso Deus. E quando a igreja entende isso, abençoado e abençoada de Deus, ela deixa de ser um ajuntamento de pessoas e passa a ser corpo vivo, família espiritual, sinal do reino de Deus na terra, abençoados. Portanto, unidade na fé não é opção, é chamado, é resposta ao Evangelho, é evidência de que Cristo vive em nós. Amém? Portanto, igreja, vamos olhar com atenção para a palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele afirma algo profundo e transformador. Há um só corpo e um só Espírito, como também fomos todos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, como acabamos de ler no capítulo 4 da Epístola aos Efésios. O apóstolo Paulo está ensinando que a unidade da igreja não nasce de acordos humanos, mas da vocação espiritual que recebemos em Cristo. Antes de qualquer diferença, existe um chamado. Antes de qualquer história pessoal, existe uma fé que nos alcançou. Observe que o apóstolo Paulo não diz que somos um corpo porque pensamos igual, mas porque fomos chamados pelo mesmo Senhor. É a fé que nos une, não a uniformidade. É o Espírito que nos liga, não a aparência, não o passado, não a origem. Por isso, ele exorta a igreja a andar de modo digno dessa vocação, com humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, a unidade na fé se manifesta na forma como nós tratamos uns aos outros, como caminhamos juntos, como aprendemos a conviver na graça. Amém? Quando entendemos isso, a igreja deixa de ser um espaço de comparação e passa a ser um lugar de comunhão. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo estava formando, uma igreja madura, firmada em Cristo, unida pela fé e guiada pelo Espírito Santo.
Unidade na fé não é teoria. É prática diária do Evangelho vivendo entre nós. Momentos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora, meu Pai, diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que foi o Teu amor que nos chamou, que foi a Tua graça que nos alcançou e que foi a fé em Cristo Jesus que nos uniu como um só corpo, meu Pai. Pai, como nos ensina o apóstolo Paulo, nós não somos estranhos nem estrangeiros, meu Pai, mas somos da família da fé, edificados sobre o fundamento que é Cristo. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, guarda o nosso coração na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, meu Pai. Remove, Senhor, toda raiz de divisão, toda dureza de coração, todo orgulho que tenta nos separar, meu Pai. Ensina-nos a viver a fé que confessamos, a caminharmos juntos, a suportarmos uns aos outros em amor, assim como fomos suportados, meu Pai, pela Tua misericórdia. Que a nossa unidade, Senhor, não seja apenas discurso, mas testemunho vivo, meu Pai. Que o mundo veja em nós um só corpo, um só coração, Senhor, e uma só esperança, firmados na mesma fé, no mesmo Senhor e na mesma graça. Pai, consagramos esta igreja, consagramos cada vida, cada família, cada história, meu Pai. E declaramos que somos guardados em Cristo, fortalecidos pela fé e unidos pelo Espírito Santo. Recebe, Senhor, a nossa entrega, recebe a nossa fé e nos conduz como igreja para vivermos a unidade que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós encerramos esta palavra com o coração quebrantado diante de Ti, mas também com a consciência despertada pela verdade do Evangelho. Senhor, nós não queremos parecer uma igreja. Nós somos a igreja. Somos corpo vivo, somos povo chamado, somos casa espiritual edificada em Cristo. Por isso, Pai, nós rejeitamos toda a unidade disfarçada de falsidade. Chega de comunhão aparente. Chega de unidade sustentada pela hipocrisia. Nós não queremos repetir discursos vazios, nós queremos viver a fé que professamos. Dá-nos coragem, Senhor, para fazer a diferença em meio a um sistema religioso que se traveste de igreja, mas se afastou do Teu coração. Ensina-nos a viver a unidade que nasce da fé verdadeira, da cruz, da graça e do amor que transforma. Que sejamos uma igreja que não negocia a verdade, mas também não abandona o amor. Uma igreja unida no Espírito, firme na fé, sensível à Tua voz e comprometida com o Teu reino. Recebe, Pai, a nossa decisão. Selamos esta palavra com compromisso e com vida. Nós somos a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Momentos de louvor e união. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor.
Igreja Visual do Reino de Deus, a Igreja da Inclusão. Ministério: Pastor Ramires Júnior. Sede: Rua Saratiara, número 93, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. A partir do próximo domingo, dia 11 de janeiro de 2026, reuniões às 7 e às 9h30 da manhã. Venha você também fazer parte da nossa família da fé.